Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 262 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 11 do Apocalipse. Capítulo 11 é um grande interlúdio entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª e última trombeta. O ciclo das trombetas é um ciclo que anuncia o julgamento de Deus. Um julgamento que só foi anunciado de passagem no primeiro ciclo, quando Cristo passeava por entre as igrejas, e as 7 igrejas receberam promessas de que Jesus estará com elas, promessas de que Jesus ia condenar a humanidade, mas isso só foi comentado. No segundo ciclo, que é o ciclo dos 7 selos, esse juízo começa a ser introduzido quando a igreja intercede para que Deus a vingue no 5º selo, e o 6º selo descreve as pessoas tentando fugir da justiça de Deus. Mas agora, no terceiro ciclo, nós começamos a ver as trombetas do juízo de Deus soando e a humanidade começando a receber a justa punição retributiva por parte do Senhor nosso Deus. Da mesma forma que aconteceu no segundo ciclo, entre o 6º selo e o 7º selo, entre aquilo que já estava começando a acontecer e a última coisa a acontecer lá no dia do juízo final, houve uma explicação a respeito da glória futura da igreja. Isso é quase que um incentivo à igreja para que ela entenda. Já há dificuldades, já há perseguição no seu meio, como os 6 primeiros selos mostram, mas quando o 7º selo for aberto, isso tudo será resolvido. Enquanto isso não chega, preste atenção na visão do interlúdio. Olhe para a igreja gloriosa, a visão do capítulo 7. Agora aqui neste ciclo das trombetas, nós temos mais ou menos a mesma ideia. As trombetas estão trazendo o juízo de Deus, as 6 primeiras trouxeram já muito juízo, mas antes do juízo final, você tem agora um novo interlúdio, mas agora para comunicar uma mensagem um pouco diferente. Essa mensagem, no capítulo 10, descreve um anjo muito forte que tanto aponta para o juízo quanto para a fidelidade, a misericórdia e a aliança de Deus, um anjo que controla o mar e a terra e que diz que as coisas vão acontecer em breve, e ele jura pelo nome daquele que criou todas as coisas, não haverá demora. O mistério de Deus que ele anunciou pelos profetas logo vai ser cumprido. Então a igreja pode descansar. No entanto, João recebe a ordem para comer o livrinho que aquele anjo tinha na mão. E o livrinho era doce na boca, mas amargo ao estômago. E isso apontava para o fato de que quem está vivendo neste mundo, antes que soe a última trombeta, e resolve ser fiel a Deus e é igreja genuína de Deus, vai ter o doce prazer de conhecer as palavras de vida eterna, mas vai ter a amargura de experimentar sofrimento. Por quê? Porque nesta presente existência o juízo de Deus recai sobre toda a terra. A igreja vai ser poupada, mas ela vai ser poupada no final. Ela será salva na grande tribulação e não da grande tribulação. Todo o ensino da Bíblia é muito sistemático a respeito disso. Aliás, Apocalipse perderia muito em sentido se fosse um livro para descrever uma tribulação que não vai atingir a igreja. Para que a igreja então ia ser incentivada a permanecer firme, mesmo no meio de grandes tribulações, se ela fosse ser removida da terra antes de que todas essas tragédias estivessem para acontecer? Então, esta visão do capítulo 10 e do capítulo 11 é uma espécie de encorajamento. Aguenta firme aí. Deus está mandando juízo. As 6 primeiras trombetas estão anunciando isso. O juízo final é a 7ª. Mas enquanto o juízo final não chega, prepare-se. Você vai ter doce na boca, mas amargo no estômago. O capítulo 11 deixa isso mais claro ainda, quando ele mostra que a igreja está habitando num contexto contaminado que vai receber juízo. A cidade de Jerusalém é chamada aqui de Cidade Santa. No entanto, a cidade que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome vai sofrer nas mãos dos gentios. E esses gentios aqui simbolizam as pessoas que se opunham a Deus. Por 42 meses, 3 anos e meio, a metade de 7 anos. Ou seja, um tempo perfeito, mas que foi abreviado pela metade. Só que, embora toda a cidade de Jerusalém sofra, o santuário de Deus é medido. Ou seja, a verdadeira igreja, no meio deste contexto todo, será protegida. A ideia de medir tem a ver com conhecer, com estar inteirado das coisas, e quando Deus manda medir alguma coisa é porque Ele quer proteger e glorificar essa coisa que Ele manda medir.
Se você quiser confirmar isso, veja lá em Zacarias no capítulo 2, quando ele manda que Jerusalém seja medida e diz que ele vai protegê-la e vai glorificá-la. Então o capítulo 11 é nada mais nada menos do que uma ilustração do que é o doce na boca e o amargo no estômago. É a igreja vivendo neste presente mundo, que está sendo atacado, que está sofrendo esses flagelos descritos pelas trombetas, anunciados pelas trombetas, mas a igreja que precisa saber e descansar. Deus está mandando medir você, Ele vai proteger você, Ele vai cuidar de você. E agora, na sequência aqui do capítulo 11, nós vemos que a igreja, mesmo atribulada, não deve se calar. Ela deve pregar, ela deve exercer a sua chamada para as missões, ela deve exercer a sua voz profética. E aqui a visão das duas testemunhas deixa isso bem claro. Deus diz que vai dar duas testemunhas. E a ideia de duas testemunhas nos remete a Deuteronômio 17:6, onde tudo aquilo que era testemunhado tinha que ser dito por duas pessoas para que pudesse ser estabelecido. Era um critério de julgamento do Antigo Testamento. Mas também duas testemunhas nos lembra de Lucas capítulo 10, verso 1, quando Jesus mandou seus discípulos de 2 em 2 para pregarem o evangelho para que um socorresse o outro. E aqui então você percebe que tanto a veracidade da mensagem da igreja quanto o apoio que a igreja se dará nesse testemunho estão em perspectiva aqui. Durante esse tempo que vai entre as 6 primeiras trombetas e a última, durante esse tempo que nós estamos vivendo, então, a igreja vai precisar testemunhar, um apoiando o outro e um mostrando que a palavra do outro é a verdade de Deus. Esse testemunho vai ser por 1260 dias, o mesmo período de tempo durante o qual a cidade santa, que foi descrita no verso anterior, vai sofrer na mão do mundo, na mão dos gentios. 3 anos e meio, um período completo de tempo abreviado pela metade. A igreja então é chamada a pregar enquanto há perseguição. A igreja, as duas testemunhas, é também chamada aqui de duas oliveiras. E se você for a Zacarias capítulo 4, você vai ver que duas oliveiras ali também descrevem o povo de Deus, em particular os dois homens, possivelmente essa seja a interpretação, os dois homens que lideravam o povo naquela época, Josué e Zorobabel. Os dois candeeiros, também está falando da mesma coisa. O que é candeeiro lá no início do Apocalipse? É a igreja, né? Os candelabros, os castiçais. Então, Deus que disse que ia medir a igreja lá no começo do capítulo 11, avisa aqui no verso 5 que ele vai proteger a igreja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Pretende causar dano por quê? Porque dano verdadeiro ninguém vai conseguir causar à igreja. Podem matar o corpo, mas não podem destruir a alma. E seriam esses que Jesus nos mandou temer. Se alguém pretender causar fogo à igreja, que é essa testemunha, sai fogo da sua boca. E essa metáfora vem lá de Jeremias capítulo 5:14, onde a palavra que Jeremias prega é um fogo a consumir os ímpios. E se alguém pretende de novo causar dano, diz a segunda parte do versículo, deve morrer. Por quê? Porque as testemunhas de Deus têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem foi que fez isso mesmo? Foi Elias, não foi? Tão certo como Jeová vive, não vai chover enquanto eu não disser. Para provar que Baal é falso e não faz chover aqui coisa nenhuma. E a igreja vai ter esse tipo de autoridade. Ela também tem autoridade como Moisés para converter água em sangue e para trazer flagelos à terra. O que é isso? É que a palavra que a igreja traz é poderosa para mostrar o erro do mundo e para ser a base com a qual Deus vai julgar os ímpios no último dia. A igreja pode, ao longo do tempo, ser essa testemunha e ecoar com as suas palavras e com a pregação do Evangelho os sinais que foram realizados por Moisés, por Elias, pela lei e pelos profetas. E assim ser a voz de Deus nesse mundo que está completamente rebelde contra a voz de Deus. Depois que elas tiverem concluído o seu testemunho, diz o verso 7, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Como aconteceu nos tempos de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, sob Nero. Como aconteceu nos tempos de Paulo, que foi decapitado nos tempos de Nero. Como aconteceu durante muitas épocas de Inquisição, de tanta gente que foi jogada para a fogueira por ler a Bíblia. Vai acontecer que o poder das trevas vai se levantar e vai chegar a matar a igreja, vai vencer a igreja numa perspectiva horizontal aqui deste mundo, e vai deixar o cadáver estirado na praça da grande cidade,
que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa que você está falando aqui? A cidade onde Jesus foi crucificado é Jerusalém. É a mesma cidade santa. Só que agora ela está sendo descrita como Sodoma, apontando para a sua imoralidade, e Egito, apontando para a perseguição que vai recair sobre o povo de Deus. Então você percebe que o teatro do mundo, que está vivendo em flagrante imoralidade e perseguindo a igreja e recusa o Senhor Jesus Cristo, esse teatro do mundo vai debochar da igreja e por algum tempo vai triunfar sobre a igreja e vai parecer que a venceu. Mas graças a Deus o texto não acaba aí. Muita gente vai fazer festa sobre essa vitória. Muitos dentre os povos, tribos, ligas e nações vão contemplar o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio. Note, novamente é um tempo abreviado. E não vão permitir que esses cadáveres sejam sepultados. Vai parecer que eles estão sofrendo a maldição de não terem um descanso permanente. Os que habitam sobre a terra vão se alegrar, vão realizar festas, vão se presentear, porque os 2 profetas que atormentaram os moradores da terra agora foram finalmente aniquilados. Veja, a palavra de Deus é o fogo, a palavra de Deus é algo que na boca da igreja tem autoridade para não fazer chover, para transformar água em sangue, mas o mundo não considera isso como algo benéfico que o leve ao arrependimento. O mundo considera isso como alguma coisa que simplesmente o atormente. E aí mata a igreja, os seus corpos ficam expostos por 3 dias e meio na cidade que se opõe a Deus em imoralidade e perseguição. Mas depois dos 3 dias e meio, diz o verso 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetra nessas 2 testemunhas e elas se erguem sobre os pés. E aqueles que mataram a igreja, sobre eles vem grande medo. E essas 2 testemunhas aqui então ouvem uma voz do céu que diz: subam. E elas sobem aos céus e os seus inimigos estão olhando. E naquela hora vem o juízo de Deus, quando ele chama a sua igreja e agora ele vai vingar. E agora está prestes a vir a 7ª trombeta, o 3º e último ai. E nessa hora já começa a haver juízos, porque há um grande terremoto, uma 10ª parte da cidade já rui, 7.000 pessoas morrem nessa hora. E ao passo que as outras ficam aterrorizadas e começam a perceber que lutaram contra Deus e chegam a dar glórias ao Deus do céu, como muita gente já fez, como o próprio Nabucodonosor chegou a fazer, mas isso não é necessariamente um arrependimento, uma conversão genuína. A igreja sofre, a igreja fala o que tem que falar, sai fogo da sua boca, os seus sinais são como os de Moisés e de Elias, mas ela está num mundo que é semelhante a Sodoma, ao Egito, a Jerusalém que crucificou Jesus. E o mundo persegue a igreja. E a igreja morre. E parece que ela foi finalmente vencida. Mas um Espírito vindo de Deus vai ressuscitar a igreja. E vai levá-la para si. E a igreja vai fazer isso na frente dos seus inimigos. E então é que os inimigos perceberão que existe um Deus no céu e que é o Deus da igreja. Nessa hora, diz o verso 14, passa o 2º ai, e é agora que chega o 3º ai. O 2º ai, então, é descrito como as opressões todas que começaram lá na 6ª trombeta. E de certa forma nós, de tempos em tempos, temos vivido perseguições. Hoje, o nosso contexto é um contexto mais calmo nesse sentido, mas muita gente sofre perseguição mundo afora. E você percebe então que depois de todos esses fatos, vem o 3º ai. O 3º ai é finalmente o juízo final, é a 7ª trombeta, semelhante ao 7º selo. Novamente aqui, nós não temos grandes descrições do juízo final. Ele vai ser tratado com mais detalhes lá para frente. Por enquanto, o que as trombetas como um todo querem mostrar é que o juízo de Deus já começou. O primeiro ciclo mostra que Jesus está controlando e conhece a perseguição da igreja. O 2º ciclo mostra que ele vai vingar. O 3º ciclo mostra que alguns desses juízos já começaram a acontecer e que a igreja tem que permanecer firme, ainda que sofra ao proclamar o evangelho. Mas o juízo em si mesmo vai ser descrito mais lá para frente. Quando toca aqui a 7ª trombeta, nós não vemos grandes descrições do juízo. Mas vemos ao contrário, que no cântico que é entoado, já se diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora ninguém mais tem influência nenhuma. Agora é tudo debaixo do controle absoluto de Deus, de forma que a sua vontade não é contrariada em nenhum detalhe. Então você vê que isso é um eco do Salmo 2, quando Deus promete a Jesus que o seu filho vai reinar pelos séculos dos séculos.
E os 24 anciãos, como diz o verso 16, vão louvar a Deus de uma forma muito interessante. Eles vão cantar assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Antes era que eras, que és e que hás de vir. Mas neste cântico aqui não se fala mais do que hás de vir, por quê? Porque este cântico será entoado quando a 7ª trombeta soar, quando o juízo final for estabelecido, e aí não tem mais nada para acontecer. E passaste a reinar e tudo mais. Então ele vai descrever o que aconteceu no passado, que as nações se enfureceram e perseguiram a igreja, como é dito aqui nos capítulos 10 e 11. No entanto, o tempo determinado para se julgar todo mundo chegou e para recompensar a igreja com o galardão. Nesse momento da 7ª trombeta, o santuário de Deus que se acha no céu vai se abrir, diz o verso 19, e a arca da aliança vai ser vista. Se você se lembra, no tabernáculo a arca ficava sempre escondida, ninguém podia olhar para ela. No entanto, depois que tudo tiver sido consumado, nós o veremos face a face, como diz Paulo lá aos Coríntios. E os mistérios daquilo que nos está oculto agora serão revelados. E nós teremos então comunhão e revelação. A igreja vai poder conhecer ao Senhor de maneira muito superior e mais completa. No entanto, os ímpios vão ter a segunda parte da descrição do verso 19. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. É quando Deus vai recompensar a sua igreja e vai punir os ímpios. Este é o terceiro ai, a 7ª trombeta. E com isso, então, nós terminamos o terceiro ciclo, o grande terceiro ciclo do livro. Primeiro ciclo das 7 igrejas, segundo ciclo dos 7 selos, terceiro ciclo das 7 trombetas. O que ficou claro neste ciclo? Os juízos de Deus já são inaugurados no mundo. Eles estão acontecendo porque Deus de fato vai vingar a sua igreja. Enquanto o último ai não se realiza, enquanto a última trombeta não soa, a igreja vai ter a experiência ao mesmo tempo do doce e do amargo. Mas ela deve perseverar, porque esse não é o estado final das coisas. Essa é a mensagem do Apocalipse. A partir do capítulo 12, nós teremos agora um novo ciclo, que vai ter 7 histórias diferentes, que agora vão se concentrar não tanto no que acontece de forma que os nossos olhos possam perceber. O assunto dos próximos capítulos agora não tem tanto a ver com o combate entre o mundo e a igreja, mas tem a ver com o combate entre aqueles que governam esses dois valores opostos, o Senhor Jesus Cristo e Satanás. Então agora nós vamos ver de maneira mais profunda a verdadeira natureza espiritual desse confronto que faz com que a igreja, neste mundo, experimente ao mesmo tempo o doce e o amargo. Serão 7 histórias diferentes, inaugurando agora um novo ciclo, e nós vamos começar a estudá-lo amanhã, se Deus nos permitir. Boa leitura para você e que Deus o abençoe. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá.